Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 114 da nossa jornada, dia 24 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 1, Salmos 35, Eclesiastes 11 e Tito, capítulo 3. Gente, os capítulos, os livros estão acabando muito rápido, não estou nem sentindo. Mas prepare o seu coração, o seu secreto e deixe Deus organizar o que precisa ser organizado. E sem mais delongas, Números, capítulo 1. Revela que Deus é um Deus de ordem, propósito e relacionamento pessoal. Logo no início, vemos que o próprio Deus inicia esse movimento. Não é Moisés organizando o povo por estratégia humana, é Deus conduzindo tudo. E isso acontece no deserto. O deserto era o processo do povo, e Deus está organizando, estruturando e preparando o seu povo para o que vem. Deus manda contar nome por nome, cabeça por cabeça. Isso mostra que para Deus o povo não é uma multidão anônima. Cada pessoa é conhecida individualmente por Deus. Ele não vê apenas um grupo, ele vê nomes, histórias, identidades e mais. Deus mesmo escolhe e levanta líderes de cada tribo. Os nomes citados não são apenas registros históricos, revelam que Deus estabelece autoridade e responsabilidade dentro do povo. Há uma estrutura, a liderança, propósito, ninguém está ali por acaso. Uma observação importante é que só são contados os homens aptos para a guerra. Israel estava sendo preparado como um povo que precisaria avançar, conquistar e enfrentar batalhas. A promessa existe, mas há caminho, há luta, há posicionamento. Eu amo a tribo de Levi e aqui mais uma vez eles recebem um tratamento diferente. Os levitas não são contados. Por quê? Porque eles foram separados para cuidar da presença de Deus. Enquanto o restante do povo é organizado para a guerra, os levitas são organizados para a presença. Eles guardam o tabernáculo, transportam, ministram, vivem ao redor da presença. Não era qualquer um que podia tocar nas coisas santas. Como vemos em outros textos, Deus é santo e a proximidade com Ele exige reverência, direção correta. Essa separação não é exclusão. Trata-se de consagração. É um chamado específico. Esse capítulo nos mostra que Deus é um Deus de ordem, não de confusão, que Ele conhece cada pessoa pelo nome. Ele levanta líderes e estabelece funções. Há um povo preparado para a batalha e um povo preparado para a presença. Saiba, Deus não vê você como parte de uma multidão. Ele te chama pelo nome, te posiciona e te dá um propósito dentro do que Ele está construindo. Aleluia por isso. Eu não ia falar mais nada, mas eu vou. Há algo seu, há um lugar seu, uma posição sua hoje naquilo que Deus está construindo. Tome posse dessa sua posição no reino. Vá em direção a isso em nome de Jesus. E partindo para Salmos, capítulo 35, revela um Davi profundamente ferido, mas corretamente posicionado. E já conecta com o que eu estava falando antes. Por favor, não permita que as dores te tirem da tua posição. Davi aqui não nega a dor, temos muito que aprender com ele. Ele não esconde a injustiça, seus sentimentos, mas também não tenta resolver tudo com as próprias mãos. Ele leva tudo para Deus. Desde o início há um clamor direto que o Senhor lute por ele, que entre na batalha, que seja a sua defesa.
Isso mostra uma consciência espiritual madura. Existem guerras que não são naturais e só Deus pode intervir de forma justa. Davi expõe a realidade que está vivendo: perseguição sem motivo, pessoas que retribuem o bem com o mal, falsidade, acusações injustas. E algo que chama muita atenção é que ele declara que quando essas mesmas pessoas estavam mal, ele orava por elas, se humilhava, jejuava. Isso revela um coração íntegro, que não age baseado no comportamento dos outros, mas no caráter que Deus formou nele. Ao longo do Salmo, vemos Davi pedindo justiça. Ele confia que Deus vê tudo, mesmo quando parece em silêncio, e que no tempo certo Deus se levantará. A fé não é ausência de dor, mas decisão de permanecer confiando, mesmo sem entender o tempo de Deus. E então, como em muitos salmos, há uma virada. Davi começa a declarar que ainda vai louvar, ainda vai agradecer, ainda vai testemunhar a justiça de Deus diante de todos. Ele não termina no sofrimento, ele termina na confiança. No fundo, fica essa verdade para nós. Quando você é atacado injustamente, Deus não apenas vê, ele se levanta como seu defensor e no tempo certo transforma sua dor em testemunho. Você viverá isso em nome de Jesus. E partindo para Eclesiastes capítulo 11, é um chamado para viver com fé, atitude, equilíbrio. Salomão começa mostrando que a vida exige movimento. Lance o pão sobre as águas, reparta com 7, ainda com 8. Isso fala sobre generosidade e também sobre não viver travado pelo medo do futuro. Você não controla o que virá, então não pode viver fechado. Precisa plantar, agir, confiar. Quem fica esperando o cenário perfeito nunca faz nada. Quem olha demais para o vento não semeia. Quem observa demais as nuvens não colhe. O excesso de análise gera paralisia. Sabe, existem coisas que simplesmente não entendemos e não entenderemos, como o agir de Deus. Assim como não controlamos o vento ou a formação da vida no ventre, também não compreendemos tudo que Deus faz. E isso não é um problema, é um convite dos céus para a confiança. Por isso, a direção é clara. Continue semeando, de manhã, à tarde, seja constante, mesmo se não tiver garantias. Viver é bom, ver a luz é bom, desfrutar os dias é bom. Deus não está contra isso, pelo contrário, Ele nos chama a viver com leveza. Mas pela primeira vez, Salomão traz um alerta. A vida é passageira e Deus pedirá contas de tudo que você viveu. Principalmente na juventude, o conselho é: viva, aproveite, siga seu coração, mas com consciência diante de Deus. E ele fecha com algo muito prático. Afaste a mágoa de você, tire o mal do coração, não carregue pesos desnecessários. Essa fase passa rápido, aproveite a vida. Não fique paralisado pelo medo ou incerteza. Viva com atitude e constância. Confie mesmo sem entender tudo. Há uma vida que precisa ser desfrutada e ninguém pode fazer isso por você. Mas viva com responsabilidade diante de Deus. E para finalizar o dia de hoje, Tito, capítulo 3. Passou voando e fecha a carta aqui reforçando que a salvação é pela graça. Mas essa graça produz uma vida transformada e cheia de boas obras. O comportamento do cristão no mundo deve ser apropriado. Ele orienta a viver com submissão às autoridades, obediência, prontidão para o bem, uma postura pacífica, sem difamação, cheia de gentileza. A fé precisa aparecer na forma como tratamos as pessoas. E então, ele traz um lembrete essencial para manter o coração no lugar certo.
Nós também éramos assim. Ei, a gente também era insensato, desobediente, presos a desejos, vivendo em maldade. Isso quebra qualquer orgulho espiritual. Por isso, vamos tratar todo mundo bem. Ninguém está em posição de superioridade. Todos foram alcançados pela mesma graça. Os que não foram ainda serão. Deus nos salvou não por obras, mas pela sua misericórdia, não porque éramos bons o suficiente. E essa é a base da fé cristã. Não somos salvos pelo que fazemos, e graças a Deus por isso, mas somos salvos pelo que Deus fez. E como isso acontece? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que foi derramado e é derramado sobre nós por meio de Jesus. Isso fala de uma transformação real, não é apenas externo, é interno, uma nova vida, uma nova natureza. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo da vida eterna. Paulo não para aí, ele conecta graça com prática. Quem crê deve se dedicar às boas obras. Como já vimos, boas obras não salvam, mas revelam quem foi salvo. Por isso, evite discussões inúteis, debates vazios, contendas que não geram vida. Isso não leva a nada. Evite pessoas que vivem gerando divisão. Entenda, fomos todos salvos pela graça, não por mérito. O Espírito Santo nos transforma de dentro para fora e essa nova vida se evidencia em boas obras. A humildade vem de lembrar quem éramos e a maturidade evita discussões inúteis. Sabe, uma fé verdadeira se expressa em atitude e cuidado com o próximo. A graça te salvou completamente. Agora, a sua vida precisa refletir essa transformação em tudo o que você faz. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra que é tão viva, que nos organiza. O Senhor nos organiza por dentro, por fora. O Senhor nos limpa. Obrigada, Pai. Continue nos chamando pelo nome e nos posicionando no nosso propósito, naquilo que o Senhor está construindo hoje. Nos posiciona, Senhor. Pai, que nosso coração não se entristeça nos ataques injustos. O Senhor é quem nos justifica, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor se levanta como nosso defensor. No tempo certo, o Senhor transforma tudo em testemunho. Que possamos aprender, Deus, a não vivermos paralisados, com medo ou incerteza do futuro, mas que possamos confiar em Ti, em todas as coisas, Senhor. Há uma vida a ser vivida contigo, que possamos desfrutar e viver dessa graça que nos salvou completamente e que nos transforma de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 115 da nossa jornada.